Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ela por Elas dessa semana, sempre um programa super especial para você. E hoje eu recebo a querida amiga psiquiatra, a doutora Gina Kelly Prates. Olá. Tudo bem, Gina? Tudo bom, Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Estar Sempre aqui com a prazer. gente, falando sobre esse assunto que há muito tempo eu queria falar com ele, para vocês. Suicídio, gente. O suicídio hoje ele está alarmante. Não só no Brasil, como também no mundo. Não é, Gina? Sim, É impressionante o número de casos cada vez maior. E a gente fica assim, com medo, porque pode ser a qualquer momento do seu lado. Sim, pode ser o vizinho, um amigo, né? Exatamente. Pessoa que tem seu cotidiano ali, né? Até mesmo a pessoa que menos você espera. Exatamente, porque o número é muito grande. A cada 30 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Sim, 10 mil brasileiros no caso, infelizmente por ano, né? Temos uma estatística anual, no caso, pela OMS. Organização Mundial de É uma Saúde. estatística muito grande, realmente. Demais, né, Manuela? Isso preocupa um pouco a gente, né? Exatamente. Até gente. onde, né? O que tem acontecido? Por que tem aumentado tanto assim o número de casos de suicídio só no Brasil e no mundo? Pois é, a questão no caso, os riscos que dão em relação a isso, que estão começando, é a questão da própria diversidade, no caso do mundo da internet, as pessoas estão se isolando mais, as pessoas estão ficando mais egoístas, né, voltando mais a si, as questões emocionais estão ficando um pouco isoladas, esquecidas, as inter-relações, no caso, interpessoais familiares, no trabalho, estão ficando, no caso, mais frias, e com isso as pessoas se isolando, os insucessos da vida, que nem todo mundo está preparado. As frustrações, né, Giana? Sim, né, infelizmente. Acho que as pessoas hoje almejam muito mais do que elas podem e acaba que isso gera frustração. Infelizmente, as redes sociais trazem a nós a questão do marketing pessoal. E isso acaba, dilacera muitas pessoas que não têm, às vezes, a chance que o outro tem, que o outro está mostrando numa rede social, exatamente. A aspiração uma casa, um carro, sim, ou mesmo uma família, como a gente está conversando, claro. A família margarina, quem não quer? Não é? Não é? E a luta incessante por isso gera uma frustração, porque a gente sabe que a realidade não é assim. Sim, a questão no caso, e a gente tem que ficar observando, porque às vezes os sinais estão na nossa frente, quanto menos a gente espera, e infelizmente as surpresas são abruptas e traumáticas, né? Às vezes para familiares e amigos, as pessoas às vezes viram, ontem eu ouvi e estava super bem, e isso daí é até um engano, né? Que às vezes a gente confunde, o que acontece? A pessoa que tem essa ideação, quando ela está tristinha, isolada e de repente ela melhora, é porque ela já decidiu, talvez. Então, às vezes, fala assim, mas ela já estava ótima. E hoje não, porque ontem ela estava decidida, infelizmente. Na verdade, ela já está bem, porque ela está decidida a cometer o suicídio. Sim, quando ela vem de um período, no caso, negativo, e de repente ela evolui, no caso, do nada, assim, naquele dia em especial, em não deixar de se fazer despercebido, né, naquele âmbito familiar ali, ou às vezes, né, do trabalho, cotidiano, e chegar à sua casa ou no ambiente que ele acha, no caso, propício a isso, e infelizmente chegar aos meios, né, que ele acha letal. O sucesso desse ato. Infelizmente. Né? Gina, homens ou mulheres, quem comete ou quem pensa mais em se suicidar? Bom, na estatística, no caso, são 15 homens para 8 mulheres que conseguem chegar ao final, no caso, de sucesso, sim, que é com as questões da questão letal mesmo, né, dos meios. Agora, a tentativa são 3 vezes maior mulher do que homens, né? As mulheres tentam muito, então. Muito, né? São mais, acho, passionais. Você que trabalha em emergência também, vê que está muito grande o número de casos de mulheres que chegam. Bastante, bastante. E tem, às vezes, também algo que a gente está observando ultimamente. Eu estava conversando com os colegas, no caso, a questão mais terapêutica sobre isso. A questão até mesmo da identidade sexual também. Essa ambiguidade das pessoas hoje em dia está se descobrindo mais. Às vezes também está levando também essa dúvida, né? Viver o porquê, às vezes quando não é aceito. Também tem relação. E as mulheres, incrível que pareça, elas, a tentativa, quando tem essa dúvida, no caso, dessa escolha, no caso, dessa opção sexual... Tentam mais. Também tentam mais. A gente estava observando, nos últimos casos, infelizmente, da tentativa, mas, graças a Deus, com esse insucesso, a gente está trabalhando em relação a isso. Em relação a isso. Em relação às gestantes,
né, a gente está falando de mulheres, a alteração hormonal realmente interfere também. A gente vê que muitas gestantes bastante, levam né? também a esse pensamento. Não, bastante. As gestantes, ultimamente, assim, a gente tem, né, ficado sabendo em relação às questões gestacionais de alguns ocorridos que até então a gente não tinha dados e nem a questão de mídia não tinha ainda divulgado em relação a isso. Mas o que acontece? A questão gestacional tem vários fatores. As mudanças físicas, né? A mulher, tipo assim, ela muda seu corpo, os hormônios fazem esse movimento. Essa mudança. Tem que saber, no caso, se aquela gestante, no caso, se aquela gestação foi desejada, se foi planejada. Se tem a família por trás. Se tem a família. O marido. Se teve um abuso. Dando apoio. Se teve um abuso, no caso, né, infelizmente. Tudo isso vai influenciar nesse desfecho. Muito, muito, influencia demais. E as questões das doenças prévias também. Porque às vezes, por exemplo, a pacientezinha tem uma depressão, um transtorno bipolar, um transtorno de personalidade, até abuso de álcool, outras drogas. Às vezes tem pessoas que engravidam. E como parar? Como parar com aquela medicação, eu não estou aguentando, como, né, uma dúvida. E tem medicações, né, próprias obstetras, né, ginecologia obstetras, elas acompanham tem como, no caso, manter esse acompanhamento com a questão psicológica associada e com médico especializado. Com certeza, super importante. Gina, vamos dar uma paradinha rapidinho, um pequeno intervalo, e a gente volta daqui a pouco, falando mais sobre esse assunto super interessante, entendendo e fazendo com que a gente consiga, às vezes, tentar, né, ver uma pessoa que está do nosso lado, que está com esses sintomas, para a gente poder ajudar. Sim, com certeza. A gente volta daqui a pouco. Screaming the holy